Então, meus irmãos, vamos pensar em todo este ambiente litúrgico que nós estamos, tempo da Páscoa, vitória de nosso Senhor, o bom pastor, o evangelho de hoje, da missa, da liturgia de domingo. Nosso Senhor é aquele pastor que vem atrás das ovelhas perdidas, que somos nós. Uma comparação, claro, que nosso Senhor fez. Ele ajunta as ovelhas no aprisco, dá de comer a elas, toma conta. Se uma se perde, ele vai atrás, traz de volta. São comparações para mostrar o carinho, o amor que nosso Senhor tem para conosco. É o nosso bom pastor, que era uma imagem muito querida dos primeiros cristãos. As primeiras imagens iconográficas que a gente vê nas catacumbas é Jesus como bom pastor, aquele que tem uma ovelha no pescoço, assim, segurando, como aquela ovelha perdida que ele foi buscar. Nosso Senhor, bom pastor. É tempo de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa, todos os pastores da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes que ajudam os bispos na distribuição. A igreja nos mostra o caminho do céu. Nosso Senhor encarregou a igreja disso. Ele veio mostrar o caminho do céu e deixou na igreja a sua doutrina. O que a igreja ensina foi o que nosso Senhor ensinou. Por isso que nosso Senhor diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. É a doutrina da igreja, os apóstolos. Ide, ensinai a todos os povos, e de fazer discípulos entre todas as nações. Os apóstolos para ensinar, é a doutrina de nosso Senhor. A igreja nos ensina a sua doutrina, está lá resumida no catecismo, para mostrar a gente o caminho do céu, o que a gente deve fazer para ir para o céu e o que a gente não deve fazer para não ir para o céu. Por isso, o bom católico deve conhecer a doutrina da igreja. O que a igreja diz a respeito disso? A respeito desse assunto? A igreja tem ensinamentos, está lá no catecismo da igreja católica, e todo católico deve estudar. Especialmente vocês aí, que vão ser crismados, já se prepararam bem para a crisma, mas conhecer a doutrina cristã, já que nós somos católicos. Mas não só conhecer, a igreja não só mostra o caminho, como ela ajuda a gente a trilhar esse caminho, através da graça de Deus. A graça vem através dos sacramentos. Nosso Senhor instituiu os sacramentos, que são os sinais sensíveis, eficazes da graça, que dão a graça de Deus. O primeiro sacramento que recebemos foi o batismo, que nos fez cristãos, filhos de Deus, nos inseriu nessa árvore que é Nosso Senhor, na igreja. A crisma que vocês vão receber hoje, a crisma é o sacramento que nos dá o Espírito Santo. Por que o bispo está aqui hoje? Porque o bispo é sucessor dos apóstolos. E quem dava o sacramento da crisma eram os apóstolos. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos iam àquelas primeiras comunidades para dar o Espírito Santo àqueles que já tinham sido batizados. Por isso, vê bem a base escriturística que a crisma é um sacramento diferente, independente do batismo. Invocavam, impõem as mãos, que é um sinal da invocação do Espírito Santo, ungiam com óleo, como o bispo vai fazer com vocês, e vão receber o Divino Espírito Santo, que é a alma da igreja. O Espírito Santo é o continuador de nosso Senhor, que está presente na igreja, que esclarece o Papa, os bispos, o ensinamento, que conserva a igreja na sua existência até hoje. Nenhuma sociedade humana existiria por 2000 anos com tantos problemas, tanta gente ruim dentro, tanta perturbação, tanta perseguição externa e interna, se não fosse a presença do Divino Espírito Santo na igreja. É um milagre da conservação da igreja, que nosso Senhor deixou. Por isso que a igreja... Quantas empresas que quebram, né? Quebram, faliu. Cadê aquela grande... Faliu. A igreja é infalível e vai durar até o fim dos tempos. Porque nosso Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nosso Senhor está na igreja. E isso porque nosso Senhor enviou o Espírito Santo. Ele falou: eu vou para o céu, mas ficarei convosco, através do Divino Espírito Santo, que é a alma da igreja.
É o Espírito Santo que ilumina o Papa, os bispos, é o Espírito Santo que dá a santificação para todo o povo de Deus, é o Espírito Santo que esclarece a doutrina, é o Espírito Santo que dá força aos mártires, aos confessores, para confessarem a fé, é o Espírito Santo que faz os santos. Então, nós recebemos o Espírito Santo e continua na igreja. O Espírito Santo está vivo, é Jesus presente. O Espírito Santo é a continuação de Jesus na igreja e através dos sacramentos todos, a Eucaristia de modo especial. Não é? Quem que faz a presença de Jesus na hóstia consagrada? É o Divino Espírito Santo, né? Quando o padre impõe as mãos assim, é a invocação do Espírito Santo, né? Epiclese. Quando o padre faz assim, está invocando o Divino Espírito Santo para que realize a transubstanciação. Quem é que perdoa nossos pecados na confissão? É o Divino Espírito Santo. Nosso Senhor disse aos apóstolos e a todos os seus sucessores: recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Então, é pela força do Espírito Santo que o padre nos absolve na confissão e a gente fica perdoado por Deus no céu. Quanto os sacramentos todos. Não é? A força do Divino Espírito Santo na igreja, que vocês vão receber de modo especial hoje na Crisma. E nosso Senhor disse, olha, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha em grego é mártir, sereis mártires. Mártir quer dizer testemunha. A gente dá esse nome àqueles que derramaram sangue, porque deram testemunho até morrer. Não, nós cremos em Deus. Morreram aqueles primeiros mártires, né, que eram perseguidos, jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Por quê? Porque eles deram testemunho que acreditavam em Jesus, e era proibido. Não é? Deram testemunho de Jesus ressuscitado, por isso foram perseguidos, mortos, trucidados, mas deram testemunho com sangue, são os mártires. Mas todo cristão tem que ser mártir, dar testemunho de que ele é cristão. Não é? Na sua vida. Como é que vão dar testemunho? Vai sair com a Bíblia debaixo do braço, lá na rua, na praça? Não precisa disso. É pelo nosso modo de viver que nós vamos dar testemunho. Não é? Todo mundo vai olhar para aquele rapaz, olha, está vendo aquele rapaz correto, direitinho? É porque ele é católico, ele está dando testemunho. Aquela moça que se veste com decência, que não frequenta lugares errados, sabe por quê? É porque ela é católica. Aquele rapaz que namora direitinho, aquela moça que namora, pelo modo de namorar, a gente percebe que eles são católicos. Aquele casal, pai e mãe de família, sabe por que eles são bons assim? É porque eles são católicos. Aquele bom vizinho, aquele vizinho que se dá bem com todo mundo, que ajuda as pessoas da vizinhança, que socorre os pobres, sabe por quê? É porque ele é católico. Ele está dando testemunho de que ele é católico, testemunho a favor de Nosso Senhor. Está vendo aquele comerciante que é honesto, aquele patrão que cuida dos empregados, que paga direitinho em dia, que dá o justo salário, é porque ele é católico. Aquele empregado que trabalha bem, que é correto, que chega na hora certa, que não dá prejuízo, sabe por quê? É porque ele é católico. Aquele médico, aquele advogado, qualquer um. Esse é que dá testemunho. Cuidado para nós não darmos o contra-testemunho. Aí estraga tudo, né? O contra-testemunho é terrível, né? Está vendo aquele médico lá, que diz que é católico, mas que é a favor do aborto? Ele não presta. Por quê? Porque ele está dando contra-testemunho. Aquele político que fala, que vai na igreja, pendura o terço no bolso, mas que depois vota a favor do aborto, faz uma porção de maluquice e rouba, é corrupto. Contra-testemunho. Não é? Cuidado para não darmos o contra-testemunho, porque nós vamos servir de ocasião de desedificação das pessoas. E Nosso Senhor vai nos cobrar. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas no mundo. Então vamos pedir a Nosso Senhor a força, né? Para a gente continuar e fazer o bem. Vamos pedir a Nossa Senhora hoje, nossa padroeira aqui, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pedir a São José
que é o dia dele hoje, de modo especial, vocês vão lembrar, foi no dia de São José Operário que vocês receberam a crisma, né? No domingo da Páscoa do Bom Pastor. Vamos lembrar sempre disso. Olha, eu preciso ser bom cristão, em toda parte, em todo lugar. Ah, mas a igreja hoje está em crise. Bom, e quando é que não esteve? Sempre esteve, desde o começo das perseguições. Ah, o mundo hoje está muito complicado. E quando é que não esteve? Sempre foi complicado. Sempre foi difícil ser bom católico. Sempre foi difícil fazer o bem. Não é só hoje, não. É porque nós estamos hoje, né? Como nós estamos hoje, a gente sente na pele, né, a dificuldade. Mas sempre foi difícil. Mas Nosso Senhor está nos dando a sua graça. A graça não falta para ninguém que quer ser fiel. Então vamos pedir Nosso Senhor. A gente pede. Não é? O Concílio de Trento ensina, né? Deus não manda o impossível. Manda que a gente faça o que pode e peça o que é difícil. A gente faz o que pode e pede o que é difícil. Não é? É frase de Santo Agostinho, adotada pelo Concílio. Vamos pedir a Nosso Senhor, então, nesta Santa Missa, nesse sacramento da Crisma, pedir a nossa perseverança, crescer cada vez mais, caminhar nesse caminho da Igreja, rumo à Páscoa definitiva, que é a nossa vitória com Cristo um dia no céu. Amém.